Olá, seja muito bem-vindo à nossa live sobre precificação. Essa é a primeira de uma série de lives que iremos fazer pelos próximos dias, para que você esteja te auxiliando aí, para que você consiga melhorar a tua performance de vendas no seu meio de hospedagem, seja um hotel, seja uma pousada ou até mesmo você seja um anfitrião. Vamos aguardar, né? As pessoas estão entrando aí. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Bom dia, a live acabou de ser iniciada. Deixa eu esperar mais um pouquinho para que as pessoas possam estar entrando. Deixa as pessoas serem avisadas. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui hoje sobre o tema da nossa live. A live será sobre precificação. Bom dia, bom dia. Deixa eu anotar aqui só. Publicar. Deixa eu ver se eu consigo deixar fixo. Fixar comentário. Pronto. Live sobre precificação. Quem chegar depois vai saber sobre o que é o assunto. Vamos dar aí minutinhos, as pessoas irem entrando. 10 horas da manhã, talvez não seja um horário que todo mundo esteja disponível. Nós vamos começar a fazer essa série de lives que ficarão gravadas, com o intuito que você possa utilizá-las como um material de consulta aí, por um determinado período. Do que é que eu vim falar hoje? Tá? Eu vim falar para vocês hoje relacionado à parte de precificação. Tá? É muito importante que você saiba precificar o seu meio de hospedagem. E por incrível que pareça, durante as consultorias que eu faço, um dos grandes motivos, se eu fosse ter que enumerar diversas causas, mas a primeira seria porque a maioria das pessoas, né, a maioria dos gestores, eles não sabem precificar o seu meio de hospedagem. E aí, por conta disso, né, eles terminam perdendo competitividade, porque o preço não está adequado ao produto, ao tempo que a gente está vivendo hoje, ao mercado que ele está inserido, aos concorrentes. Então são vários fatores que impactam em você parar de vender. E aí nessa live de hoje, que eu quero deixar compartilhado com vocês, para que vocês entendam um pouquinho como que você vai precificar o seu meio de hospedagem, como que você vai chegar naquela conta, o que você tem que levar em consideração para você dizer, putz, acabei de atingir a minha diária correta, e esse é o preço que realmente eu consigo vender. Porque, em resumo, né, no final das contas, o que interessa é a venda, né? Então assim, diária boa, né, é diária que vende. Preço bom é preço que vende. E é isso que eu quero explicar um pouquinho para vocês. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Como vocês estão vendo, o tema está fixado aqui, que a live hoje é sobre precificação, tá? E aí eu quero entrar um pouquinho a fundo nesses detalhes para que vocês entendam e consigam se preparar para a baixa estação, né? Consigam se preparar nesses momentos que a gente está enfrentando aí de lockdown, né? Várias cidades aí estão fechadas, né? Por exemplo, Recife, na minha cidade natal, ela está entrando em lockdown a partir de quinta-feira, então eu sei que vai ter muitos hotéis aí que vão estar fechando, muitas coisas não vão estar funcionando, e aí importante que você utilize esse momento agora, que talvez, não sei se é a sua situação ou não, que você possa refletir, que você possa entender e saber precificar o seu meio de hospedagem, beleza? Bom dia, Vila Galinhos, adoro esse lugar, viu? Galinhos, adoro, estive em Galinhos uma vez só, e é um lugar que eu gostaria muito de voltar, me remete muito a Caraíva, tá? Na Bahia, parece muito o mesmo estilinho, ruazinhas de areia, sem carro, eu gosto muito de Galinhos. Então vamos lá, gente, quem puder compartilhar essa live, não esquece, tá? Clica aqui nessa setinha que tem aqui, ó, que tem um aviãozinho, seleciona 2 amigos, manda essa live para uma pessoa que você julga ser importante, seja as pessoas que trabalham com você, sejam amigos seus, que sejam hoteleiros, que sejam gestores de meios de hospedagem. Fiquem à vontade para compartilhar e dar essa força, tá? Então o primeiro ponto que eu queria falar aqui para vocês, né? O que é você saber precificar, né? O que é você saber precificar? É ao mesmo tempo você se manter competitivo, continuar vendendo e além assim trazer uma margem de contribuição. Porque simplesmente o fato de você vender, simplesmente de você aumentar a sua ocupação, não significa dizer que você está ganhando dinheiro. Pode ser que você esteja vendendo e no fim das contas você não esteja ganhando dinheiro. Seja que ele entre e sai, fica como se fosse, digamos assim, uma bola de neve, né? Aí entra dinheiro, paga uma conta e já vem, entra dinheiro de novo, já paga outra conta, entra dinheiro, faz uma retirada e no fundo você não sabe se o que está fazendo isso acontecer, a precificação, né, está errado, que está tirando toda a tua margem,
ou, né, você está precificando de uma forma tão barata que está terminando vendendo muito a ponto de não deixar nada. Então, isso que eu quero que você entenda. O segundo ponto, né, eu preparei todo um script aqui para a aula, tá, para exatamente a gente ter todo um passo a passo. O que é que você precisa entender? Que precificação não é achismo. Precificação não é achismo. Por quê? A precificação, a maioria das pessoas, eu vou te falar isso, a maioria das pessoas vai por mim. Eu já atendi mais de 1.200 propriedades. E eu vou te falar que a maioria deles precifica com base na concorrência. Ele olha para assim, essa pousada que está aqui próximo de mim, essa pousada que está aqui na rua atrás de mim, essa pousada que está aqui na minha lateral, esses são meus concorrentes, e ele começa a precificar simplesmente naquela micro-região que ele está inserido. Porém, a gente sabe que a precificação ela é muito mais ampla que isso. E eu falo para vocês até como hóspede, né? Dia desses eu estava atendendo hotéis em Búzios, né, no Rio de Janeiro, estava atendendo hotéis em Fortaleza, e existem regiões que eu atendo que eu nunca estive presencialmente. E aí, um lado positivo disso é que eu vejo a propriedade, além de ter um olhar como especialista, eu vejo a propriedade como hóspede. E muitas vezes a pessoa se refere à sua precificação com base nos concorrentes locais. E eu, como hóspede, muitas vezes falo assim, o teu concorrente para mim, ele não está talvez tão próximo de você. Porque existem algumas praias, algumas cidades, que existem várias praias, né? Então, por exemplo, vamos supor, uma cidade que eu frequentava muito, Porto de Galinhas. A gente tem a praia de Muro Alto, tem a praia do Cupe, tem a praia de Merepe, tem a praia de Maracaípe, que é muito próximo, então você está tudo muito próximo, e a pessoa faz, eu estou no miolinho, eu estou no melhor ponto da praia. Beleza, mas para uma pessoa que é turista, que está de carro, que alugou um carro, e que não faz questão de 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos, o teu concorrente pode estar numa localização tão privilegiada quanto a sua. Se você, por exemplo, estiver na beira-mar, eu posso ter um concorrente que possa estar na beira-mar, numa praia vizinha sua, né? Mas dentro da mesma cidade. Então, por isso que é importante que você entenda que a precificação não é achismo. Claro, a gente tem que conhecer muito bem as nossas despesas, a gente tem que ser justo na hora que a gente for fazer nossa retirada, e além do que eu preciso entender o mercado, a concorrência. Por quê? Porque eu vou falar para vocês e a gente precisa ser transparente, né, com as situações. Existem algumas cidades que a demanda está muito baixa, Então, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro mesmo, a gente tem alguns hotéis que a gente faz a gestão comercial desses hotéis lá, e a demanda para a cidade está baixa. Né? Principalmente em cidades que estão com a superlotação de UTIs, que estão com decretos mais rigorosos, a demanda está baixa. E muitas vezes não tem o que se fazer nesse momento, mas você pode se preparar para momentos futuros, porque isso vai passar. Então você entender, o que é que eu posso fazer agora? Estou fechado talvez, ou a cidade está cheia de restrição, não está tendo demanda, o que é que eu posso fazer? Eu posso começar a organizar os pontos que estavam desorganizados, né? Como por exemplo, eu aprender a precificar, eu aprender a vender no mundo online, que é isso que eu compartilho com vocês quase que diariamente aqui no Instagram. É você fazer as manutenções que tem que ser feitas, é você estudar as avaliações que você já recebeu a ponto de você querer melhorar aquilo e buscar se manter sempre atrativo, né, e proporcionar experiências boas para o seu hóspede. Então, nesse momento, a gente precisa aproveitar. Então, como eu falei para vocês, precificação não é achismo, tá? E para quem é que é interessante que você entenda, né, isso aí? Por que é importante eu saber precificar? O primeiro ponto é que o desafio de qualquer gestor, qualquer pessoa que esteja aqui dentro dessa live, que seja gestor de um meio de hospedagem, você tem a obrigação, a primeira obrigação sua é pagar as contas. A sua primeira obrigação não é ganhar dinheiro, a sua primeira obrigação é pagar as contas. Por quê? Porque as coisas estão tão difíceis ultimamente que pagar as contas já está sendo uma vitória, é a primeira vitória. Então eu acho que os nossos pontos, né, os nossos desafios, né, da nossa gestão, né, dos meios de hospedagem são através de marcos. A gente precisa fazer pequenos marcos, são pequenas vitórias para a gente ir comemorando. Porque, por exemplo, você disser assim, no final do mês eu quero ter aquela receita líquida, por exemplo, de 30 mil reais ao final do mês. Pois, se você só conseguir 5, você vai ficar desmotivado? Não. Então, por isso que eu costumo criar pequenos marcos. O meu primeiro marco é pagar as contas, né? O meu segundo marco é tentar vender um pouquinho mais do que eu vendi na semana passada. O terceiro marco é tentar superar o mesmo mês no ano anterior. E assim a gente vai subindo gradativamente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que estar em mente é que a gente precisa pagar as contas. O segundo ponto, né, é que na situação que a gente enfrenta, o mercado está tão concorrido que se você muitas vezes não souber precificar, você fica fora
né, você fica fora da competição, você fica fora da briga, né? Porque eu vejo isso, eu vejo propriedades, era incrível isso, que como eu visitava muita pousada, eu tive um privilégio muito bom, que eu acho que poucas pessoas tiveram, né, nessa parte de vendas online. Como eu trabalhei na Booking, eu tive a oportunidade de conhecer as entranhas, digamos assim, as trincheiras das grandes propriedades e ver as dificuldades que eles enfrentavam, ver como que era a performance de vendas dessas pessoas, e vi muitas vezes muitas propriedades muito boas não venderem porque não sabiam precificar. A precificação, ela impacta muito na escolha do meio de hospedagem. Claro que ela não é a única coisa, né? Porque a precificação, ela é um conjunto. Para você vender bem, ou você oferece um preço muito bom, você é uma propriedade econômica, você tem um excelente custo-benefício, ou você oferece muito valor. Como é oferecer muito valor? E toda vez que as pessoas falam isso para mim fica algo muito abstrato na minha cabeça. Mas oferecer valor nada mais é do que gastar dinheiro na propriedade. Como assim? Trocar minha cama, se meu ar-condicionado é de um modelo, eu vou trocar por um mais moderno, eu vou trocar meu enxoval, eu vou vou fazer um retrofit no quarto, vou colocar umas decorações, vou colocar um tapete, aí você vai começar a deixar o quarto mais vistoso. Esse vistoso é exatamente o que você precisa para que você consiga vender a sua propriedade no preço que você gostaria. Porque muitas vezes a propriedade fala assim, eu estou vendendo, mas eu estou vendendo para o hóspede errado. Não, você não está vendendo para o hóspede errado. Você está vendendo para o hóspede certo. Porque aquele cara foi o que enxergou valor no seu meio de hospedagem. Então, se você quiser vender para aquele hóspede que você espera, você precisa preparar o seu produto melhor para aquele perfil de hóspede. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. E um ponto mais importante, que a precificação, ela impacta em quê? Nas vendas. Precificação impacta nas vendas. Se eu não vendo, eu fico sem oxigênio, né? Ou seja, é um ser humano que não respira, não tem oxigênio. Porque se não tem dinheiro entrando no hotel, e hotelaria, eu confesso para vocês, é um segmento muito caro. É um segmento caro. Por quê? Porque se você não é o proprietário, né? Se você não é o proprietário do hotel, você é um arrendatário, você tem que ter muitos funcionários, se você tiver muitas unidades habitacionais, muitos quartos, você tem enxoval, você tem manutenção, algumas propriedades servem café da manhã, outras não, e aí a gente pode entrar isso mais à frente, um assunto um pouco mais à frente. Então, o custo de manter um hotel, ele é muito caro, ele é um custo muito caro. Então, por vezes, é importante que você entenda exatamente sobre a sua precificação, que a precificação, qual é o ponto de partida inicial de uma precificação? São os custos, é você dominar os seus custos, é você saber por onde você, desculpa o termo, mas por onde você sangra, por onde é que você sangra, são os custos. Existem dois tipos de custos, existem os custos, ou digamos assim, os investimentos estratégicos, e existem os investimentos não estratégicos. Qual que é a diferença entre um e outro? Qual que é a diferença? O que acontece é o seguinte, eu esqueci até de pegar minha água. O que acontece é o seguinte, eu vou falando e eu vou pegar minha água. A diferença é que os custos estratégicos são aqueles custos que eles me trazem um retorno, tá? São aqueles custos que eles me trazem um retorno. Que tipo de custo é esse investimento estratégico? É mais ou menos, eu vou investir mais em marketing, porque aquilo vai me trazer mais visibilidade. E eu sei que no meio digital, no mundo digital, eu tenho que comparar o meu hotel como se o meu hotel fosse uma loja de shopping. Se você prestar atenção, as maiores lojas e as melhores lojas, ou se você tiver uma informação mais fundo ainda, se você conhecer alguém que trabalha nesse segmento, você vai perceber que as lojas mais caras, que as lojas que mais vendem, né, não as lojas mais caras, as que mais vendem, geralmente estão nos melhores corredores. Estão nos corredores principais, nas saídas principais. Nunca está numa saída secundária, num corredor com pouca circulação. Geralmente são os que mais tem. No mundo online, é do mesmo jeito. Se a gente quiser fazer um investimento estratégico, eu, por exemplo, como marketing, eu preciso ser mais visto. Porque quanto mais visto eu sou, mais cliques eu recebo e, consequentemente, mais chance eu tenho de converter. Para você ter uma noção do que é uma conversão na internet, parece mentira. E as pessoas às vezes ficam, não, Felipe. Pois é, vou te falar uma coisa. A cada 100 pessoas que entram no teu Instagram, né, com intenção de compra, que entram na Booking, que entram na Decolar, a cada 100 pessoas que entram, apenas 2, 3 fazem reservas. Daí você tira. Então, ou seja, são 97 pessoas que só passam e apenas 3 ficam. Então, para você entender o quanto que você precisa de reservas, isso traz uma noção do quanto que você precisa aparecer, o quanto que você precisa ser visto.
Por quê? Porque imagina, se a cada 100 só 2 ou 3 ficam, eu preciso aparecer para muitas pessoas. Se eu, por exemplo, se eu tenho uma pousada, se eu sou um gestor de flats, eu sou um anfitrião que administra flats, enfim, se eu tiver apenas 10 quartos, eu possuo 300 diárias. 300 diárias. Dessas 300 diárias, eu vou falar aí é que aproximadamente 40% dessas 300 diárias, que daria aproximadamente aí 120 diárias, são para você pagar as suas despesas. É para você pagar impostos, funcionários, manutenções, tudo que você vai pagar. Depois que você passa dos 40% é quando você começa a ganhar. Então, preste atenção que se você fizer uma conta, se eu preciso de 120 hospedagens para pagar, quantas pessoas, né? Então, assim, eu preciso para que realmente virem 120 diárias, né? Se for cada hospedagem for uma diária, porque existem locais que tem hotel que é entra e sai, tudo bem, tem hotel que vai ter mais tempo, né? Tem pessoas que ficam 2, 3 noites, isso aí realmente vai impactar, mas para você pensar em quantas vezes você precisa ser visto para conseguir aquele número, é muito alto. Então, isso é um dos pontos, e que você sendo visto, você precisa ter o quê? A precificação correta. Então, é isso que é o ponto principal de ter uma boa precificação. Então, só para eu anotar aqui, eu anotei aqui uns pontos, né? O principal diferencial que eu observo é o seguinte: quando você sabe precificar, quando você literalmente sabe seus custos, você está 70% acima da grande maioria dos seus concorrentes. Pode acreditar, você está 70% na frente deles. E eu te falo isso porque às vezes eu vou abrir o jogo para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre mim, só para você entender que eu entrei na hotelaria em 2017. Em setembro de 2017 foi quando eu comecei a trabalhar na Booking. E quando eu entrei, eu confesso para vocês que às vezes eu tinha um pouco de medo, eu tinha um pouco de receio de atender hotel grande. Eu ficava nervoso, eu dizia assim, esse cara sabe muito. E todas as vezes, né, os meus chefes falavam assim, Felipe, o pouco que você sabe já é muito do que eles sabem. Pode acreditar. Eu faço, não é, cara, não é. O cara é hoteleiro há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Como que eu vou chegar lá? Eu acabei de aprender isso. Como é que eu vou chegar lá e vou ensinar o cara? Acredite no seu potencial, acredite no que a gente está te falando. No treinamento que você teve aqui, nenhum hoteleiro, a maioria, né, não vou dizer nenhum, porque é muito forte generalizar, mas a maioria não sabe sobre isso. E eu ficava nervoso. E aí, com o tempo, eu fui me soltando, né? Eu comecei a pegar propriedades menores para ir me acostumando. Depois eu comecei a ir para propriedades maiores, com 100 quartos, 150, 200 quartos, depois que eu estava mais seguro. E aí eu percebia, né? Muitas vezes eu perguntava para hotéis, gestores que tem 100 quartos, 15, 20 quartos. Eu perguntava assim, quanto que é o custo do teu quarto vazio hoje? Cara, isso é uma pergunta simples, é o mesmo que eu perguntar o teu nome. Você que é gestor, e se você não sabe, quando as pessoas te perguntam quanto custa o teu quarto vazio, é o mesmo que eu perguntar como é que é o nome do teu filho. Porque se tu não sabe o custo do teu quarto vazio, tu tá operando com a graça do Senhor Deus, que Ele abençoa muito a tua família, Ele gosta muito de você. Porque se você não sabe o custo vazio, como que você precifica? Como que você precifica? É só Jesus que está te abençoando. Então, eu espero que você saia dessa live hoje, que você faça as suas contas, que você sente, né, com a sua esposa, porque assim, eu sei que o maior público, a maioria das pessoas hoje que nos acompanham aqui na Valume, eu sei que são pessoas que possuem propriedades com gestão familiar. Então, muitas vezes são esposos, esposas que são sócios, né, irmãos, parentes, pai e filho, mãe e filho, enfim, geralmente é assim. E aí, a gente termina ligando as coisas no piloto automático, e é para isso que eu quero fazer essa sequência de lives, para que vocês vão entendendo um pouquinho sobre a precificação, desmistificar sobre isso, porque acredite, muitas vezes eu chegava na propriedade grande, né, como eu falei para vocês que eu tinha medo, aí eu quero fazer assim, eu não posso vender minha tarifa por menos de R$200, não posso, menos do que isso eu estou tomando prejuízo. E aí quando eu sentava, às vezes quando tinha um gerente que, sei lá, que conhecia melhores as contas, assim, deixa eu te ajudar, cara, deixa eu te falar uma coisa, se eu te ajudar, você também vai entender um pouquinho do meu mundo, eu vou entender do seu, e ao mesmo tempo, se a gente se ajudar, você vai ganhar pontos com o teu chefe, e eu vou ganhar pontos porque eu estou fazendo a tua propriedade vender mais de forma saudável. Então vamos fazer uma troca. Então às vezes ele chegava com alguns números e eu mostro aqui, olha aqui, ó, o custo do teu quarto vazio custa, sei lá, R$80. Por que ele diz que só pode vender, o preço mínimo dele é 200? Não faz sentido. Por quê? Porque é aquele pensamento focado em diária média, tá? Eu vi aqui, ó, portal do anfitrião, legal, falar sobre Revipar.
eu quero falar, mas eu queria trazer uma linguagem mais simples. Eu não queria trazer uma linguagem muito complicada, até porque também eu acho que devam ter anfitriões aqui. E eu estou buscando agora falar de uma forma que fique mais simples para que todo mundo entenda, porque não adianta às vezes eu falar de Revipar e muita gente vai dizer, o que é Revipar? Se eu começar a falar de Revipar aqui, vai começar a surgir algumas dúvidas aqui. Revipar é a sigla de receita por quarto disponível, que muitas vezes não se aplica por anfitrião. Eu quero trazer um conceito mais macro, e em outras lives eu posso ir mais a fundo no conceito de Revipar. Então, o primeiro ponto que eu falei é isso, para a gente trazer a conversa de volta. 70% não sabe calcular seus preços. Então, preste atenção que se você aprender o que eu vou ensinar aqui agora, o que eu estou fazendo aqui, isso não é um bate-papo, é uma aula, estou falando a verdade, é uma aula. Eu gostaria muito de ter um título até de professor. Eu gosto da profissão, acho super legal ser professor. E quem sabe um dia não ter uma licenciatura aí, mas acho legal porque você vê a evolução das pessoas, é muito bom, é muito bacana. E é para isso que eu estou compartilhando esse conteúdo. Então vamos lá, os primeiros benefícios. Quando você tem um preço bom, a operação fica saudável, né? A operação fica saudável, você tem dinheiro no caixa, você respira. Porque lembre-se, eu percebo também uma coisa que é muito importante, né? A maioria das pessoas que tem problemas de venda, eu percebo que o problema ele está um pouco mais abaixo. Eu também não vou entrar muito a fundo disso, mas quando você não está vendendo e você acha que é preço, às vezes não é preço, às vezes o problema é mais embaixo, às vezes é um problema de gestão. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a pessoa está cheia de dívida, o cartão de crédito está estourado, né? O colégio das crianças estão atrasados, então você já não começa mais a raciocinar nada, começa a bater pânico, bate pânico mesmo, não minto não, bate pânico, você diz assim, minha nossa, estou de lockdown, isso aqui é meu ganha-pão, a minha família vive disso aqui, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou viver de um auxílio de governo de R$600? Não dá para fazer nada. Então, você fica naquela preocupação, e você diz, e agora? E agora? Então, o primeiro ponto, precificação é uma operação saudável. Segundo ponto, menos ansiedade. Quando você está menos ansioso, você tem calma para pensar nas saídas. Por quê? Muitas vezes a gente vende uma diária, isso é muito importante, que esteja muito claro, que nenhum meio de hospedagem, seja anfitrião, seja hotel, seja pousada, seja hostel, nenhum meio de hospedagem pode viver e exclusivamente de diárias. Não pode. Por quê? Porque só de diárias não dá, a margem está muito apertada, o mercado está... Eu vou ser sincero com vocês, eu estou dentro de um hotel aqui, tá? Estou aqui em Natal. São 52 quartos o hotel que eu estou aqui. Quando eu cheguei nesse hotel, a diária aqui custava R$196. O hotel não vendia. E outra, diária sem café, tá? A operação aqui é bem enxuta. O hotel aqui, a operação ela é bem enxuta, né? Tem energia solar, água de poço, né? Funcionários literalmente no limite mesmo, né? São 8 funcionários para 52 quartos e sem café da manhã. Então, a operação muito enxuta. Se eu fosse acrescentar um café da manhã aqui, a minha operação ia ficar mais pesada e eu não ia conseguir agregar no meu ticket. Então, o primeiro ponto que a gente pensa é o seguinte, putz, para eu me manter competitivo é preço. Onde é que eu posso mexer aqui? Café da manhã. A gente precisa trabalhar isso. E aí, por incrível que pareça, os preços caíram. Não entrei aqui, os preços caíram. A gente deu uma queda nos preços. Hoje eu tenho uma diária em média em torno de 100, 120 reais. De 198 ela caiu para 100, 120. E em janeiro, eu confesso para vocês que foi o melhor janeiro dos últimos 6 anos aqui do hotel. E a gente está falando de em janeiro de pandemia. Foi o melhor janeiro de todos os tempos aqui. O hotel, em termos de receita líquida, deixou mais de 60 mil. Líquido. E isso coisa que não acontecia há mais de 6 anos atrás. E tudo isso por conta de quê? Alguns outros pontos foram ajustados, mas vou falar para você que basicamente era o preço que estava empatando muita coisa aqui dentro. Por quê? Porque aqui é uma propriedade custo-benefício. Porque eu estou a 30 metros da praia, 200 metros do cartão postal da cidade, tá? Eu estou muito bem localizado, tem muitas padarias por aqui, tem muitos restaurantes, tem muitos food trucks aqui próximo, então é muito bem servido a área. E aí a gente percebeu, putz, o café eu posso terceirizar, eu posso indicar para um hotel próximo, não tem problema nenhum, paga 20 reais aqui no hotel aqui atrás, toma um café lá. Mas eu percebi que isso melhorou a minha operação e mexeu na minha precificação. Então, continuando aqui, em relação à precificação, eu falei, operação saudável, menos ansiedade e o mais interessante, lucro no bolso. Quais são os malefícios de uma precificação errada? Quais são os pontos negativos de uma precificação errada? Primeiro ponto é parar de vender. Aí a pessoa já joga a culpa no mercado. Pode ser o mercado?
Pode, que eu falei para vocês no começo da live, eu estou com hotéis no Rio de Janeiro, que a demanda do Rio de Janeiro está muito ruim. A demanda do Rio de Janeiro está muito ruim. E são hotéis muito bem localizados, né? São hotéis em pontos turísticos, na Lapa, no Joá, são hotéis muito bons, hotéis luxuosos, hotéis com diárias boas, hotéis com fotografias boas, hotéis impecáveis, mas a demanda da cidade não tem. Então a gente está se preparando, organizando para estar vendendo sempre mais adiante, fazer o que a gente pode no momento que a gente tem agora, tá? Segundo ponto, a gente começa outro ponto, né? Começa a gastar as reservas para pagar as contas. Então, por exemplo, se você para de vender, toda a sua economia que você juntou de anos e anos e anos, elas vão indo embora. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é o nível de estresse e irritabilidade. Quando você está estressado e irritado, você não aprende nada, tá? Depois, o ponto seguinte dessa live é entender sobre as objeções principais. O que é que acontece, né, com a grande maioria das pessoas que quando a gente fala de precificação, o que é que fica na cabeça dessas pessoas, né? A maioria fala o seguinte: eu não consigo ter preço competitivo porque meus custos é alto. Eu não estou com esse livro aqui, mas eu faço uma excelente recomendação para vocês sobre o livro chamado Dobre Seus Lucros. É um livro que possui 74 ou são 78 dicas, onde ele ensina cada ponto da sua operação, onde você pode economizar. Por exemplo, o primeiro ponto da operação que você pode economizar é com fornecedores. Meus fornecedores de hortifruti aqui do meu café da manhã, vou renegociar, vou procurar novos. Os fornecedores que fazem manutenção dos ar-condicionados no meu jardim, eu vou procurar por novos, porque a gente costuma ligar isso no ponto automático. Então esse livro ele auxilia muito em várias dicas para você enxugar os seus custos. Se seus custos são altos, provavelmente você está pagando para trabalhar ou você está empatando. Então o primeiro ponto que você tem que ver são os seus custos. Segundo ponto, muitos hoteleiros pensam: se eu baixar minha tarifa eu vou pagar para trabalhar. Isso é errado. Isso é engano seu. Eu falei para vocês que eu atendi um hotel grande que ele falava que se vendesse por menos de R$200, ele estava perdendo dinheiro. E eu mostrei que se ele vendesse, que o custo do quarto dele era R$80, por exemplo, e que se ele vendesse por 150, ele estava vendendo R$50 mais barato, ia se manter mais competitivo e ainda assim tinha uma margem de contribuição de R$70. E ele dizendo que ia perder dinheiro. Por quê? Porque não sabe fazer a conta. Às vezes não sabe fazer a conta. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, as pessoas pensam assim: os meus concorrentes acabam com o mercado. E eu já escutei umas groselhas que, minha nossa, eu atendia uma cidade que aí, em vez de a pessoa assumir a culpa, assumir o protagonismo da culpa, dizer assim: cara, eu não estou vendendo porque eu não sei precificar, porque em vez de jogar a bola no peito, dizer assim: cara, realmente eu estou um pouco defasado como gestor, realmente eu preciso aprender. Não, é muito mais fácil jogar a culpa nos meus concorrentes, no mercado. É mais fácil eu culpar os outros do que eu jogar a bola no meu peito e dizer assim: o errado sou eu que não estudo, eu que não aprendo, eu que não atualizo, por isso que eu estou passando pelo que eu estou passando. Então, o ponto que você jogar a culpa nos concorrentes, e a pessoa dizia assim: cada hotel, vê o tamanho da baboseira que ela me falava. Cada hotel, de acordo com sua classificação de estrelas, não deveria invadir a área do outro. Então, por exemplo, um hotel que fosse 5 estrelas, ele não poderia, por convenção nossa, a gente devia se juntar isso na B e H, por convenção nossa, não trabalhar uma tarifa abaixo de R$300. Um hotel de 4 estrelas não poderia trabalhar com uma tarifa abaixo de 200. Um hotel 3 estrelas não poderia trabalhar abaixo de 150. E assim sucessivamente. Para que isso mantenha um padrão no mercado. Aí eu pensando, né? Tudo bem. Aí eu sou dono de um hotel 5 estrelas, o negócio está ruim. A minha operação, quem que tem um hotel 5 estrelas, geralmente tem uma operação mais cara, porque os produtos são mais caros, né? O enxoval é mais caro, o número de funcionários é mais caro. Por quê? Porque um hotel 5 estrelas ele proporciona uma experiência muito mais acolhedora do que o hotel 3 estrelas. Então tem que ter mais pessoas. A experiência também está atrelada ao seu pessoal, né? As pessoas te servindo, sendo solícitos, sendo rápidos, proativos. Então isso encarece a minha operação. Aí aquele cara que tem uma operação inchada, ele, sabendo que pode vender mais barato, porque chega um certo ponto que mesmo que você aumente o número de quartos, o seu custo não aumenta mais. Você chega a um ponto que você para. Então, aquele cara que tem muitos quartos, ele vai ter mais margem para vender, ele vai poder queimar mais o preço. Aí eu não vou queimar meu preço por uma convenção. E quem paga meus boletos no final do mês? Quem que paga meus funcionários? Quem que paga minha manutenção? Quem que vai fazer isso? É você engraçadinho que vai querer fazer uma faixa, porque isso é cartel, né? No fundo é cartel. Tipo assim, ó, tu essa classificação não invade não, tu essa classificação não me invade não. Isso não faz o mínimo sentido. Isso é loucura. Isso beira loucura, né? A ignorância. E eu só assim,
tá certo, você acha que isso tá certo. Se fosse você, calça o sapato do cara, tem uma estrutura mais cara e calça o sapato dele, para ele dizer assim, ninguém vai baixar o preço não. Por quê? Os grandes, quando ele baixa os preços, ele sufoca todo mundo. Infelizmente é assim. O grande, nessa cidade tinha um hotel 5 estrelas, era ele e outro só tinham 2 5 estrelas nessa cidade, que eu atendia. Quando ele baixava o preço, ele sufocava o 4 estrelas, ele sufocava o 3 estrelas, ele sufocava todo mundo. E aí todo mundo começava a gritar, ai, porque o hotel tal é 5 estrelas, e ele está baixando o preço dessa forma, isso não existe, e vocês querem, e reclamavam comigo, né? E dizia assim, e o que vocês querem que eu faça? O quê? O cara tem as contas dele para pagar, a estratégia dele é essa, ele sabe fazer conta, e o cara era muito preparado, o cara era professor de faculdade, o cara era doutor, enfim, o cara tem um monte de título, o cara sabia o que estava fazendo, e ele dava uma aula, e todo mundo era revoltado com ele. Por quê? Quanto mais alto você está, mais pedras vão te atirar. Isso é fato. Então, na tua cidade, se você for a melhor pousada, se você for o melhor hotel, todo mundo vai meter bala em você, todo mundo vai jogar pedra em você. Porque ninguém quer jogar pedra daquele cara que não se destaca. As pessoas só jogam pedra e ninguém está em cima. Isso é fato. Aí o cara passa na frente do teu estacionamento está cheio de carro, está bombando, está com as avaliações boas, está sendo recomendado. Os funcionários, eles comentam entre si, entre outros hotéis. E aí? Aí você vai fazer o quê? Não, eu não quero ser apedrejado, não quero ficar aqui embaixo. Não, tem que fazer o que tem que ser feito, cara. A estratégia é essa, eu tenho conta para pagar, eu tenho família, eu tenho funcionário, e é isso aqui a estratégia de cada um que se jogue e se vire, dê seus pulos. Então, essas são algumas das objeções da maioria das pessoas em relação a preço. E aí, o que é o grande erro que a maioria comete? Como eu falei, precificar com base nos concorrentes, isso é o maior erro, não faça isso. Observe seus concorrentes, mas não precifique com base exclusivamente neles. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria das pessoas, né, na situação que a gente está vivendo hoje, eu entendo, eu não estou criticando, mas eu sei que para a maioria hoje dos gestores, o grande diferencial é o preço. Aí, você tem que ser justo com você mesmo. Você precisa avaliar e ser justo com você. Dizer assim, se meu maior diferencial é o preço, eu não posso reclamar porque eu estou vendendo nessa tarifa. Você não pode fazer isso. Você não tem esse direito. Porque se você não quer que o seu diferencial seja o preço, você precisa gerar valor. E eu falei para vocês que gerar valor é gastar dinheiro. Você está disposto a gastar dinheiro? Você está disposto a investir no seu hotel? Você está disposto a investir na sua pousada agora? Você está disposto a gastar dinheiro? Pô, Felipe, eu não tenho condição não. Eu estou praticamente... O que eu vendo no almoço eu como no jantar. O que eu vendo no almoço eu como no jantar. Isso não é vergonha para ninguém não. Está todo mundo apertado, está todo mundo difícil. Não é vergonha para ninguém não. O vergonha é você jogar a culpa no governo, jogar a culpa na pandemia, jogar a culpa nos concorrentes e não fazer nada. Todo mundo tem culpa? Tem uns que vão ter mais culpa, outros vão ter menos culpa, mas pouco importa. O mais importante é você fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem, que é isso que a gente está compartilhando aqui hoje. E aí eu queria trazer para vocês exatamente quais pontos, né, que a gente poderia trabalhar para a gente melhorar a nossa precificação. Vamos lá, agora a gente vai começar para as partes mais práticas. Primeiro eu tive que fazer uma introdução e agora a gente vai para as partes mais práticas, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Tá todo mundo acompanhando o raciocínio, tá de boa, tô falando muito rápido, tá fazendo sentido o que eu tô falando, ou não? Me dê um alô aí, por favor. Fazer uma live sozinho aí, você fica falando. Eu tinha até me esquecido como era fazer uma live. Beleza? Obrigado. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, qual o jeito certo que eu tenho? Obrigado, Michele, obrigado, Alexandre, Márcio, obrigado, Luciano, Pousada Colina Verde, Garopaba, obrigado, Márcio. Então, primeiro ponto que a gente tem, né? Obrigado. Então, o primeiro ponto, né, que a gente precisa entender, o primeiro ponto para precificar, começa a anotar aí, a hora de papel e pousada, de papel e caneta, vamos lá, papel e caneta na mão agora. Primeiro ponto que você tem que fazer para precificar correto é rever os custos. Então, primeiro ponto que eu falei, os custos, cortar todos os custos que são ineficazes. E aí eu estou me lembrando aqui que eu terminei falando e atropelando o raciocínio que eu estava lá atrás. Quando eu falei que existem dois tipos de investimentos, investimentos estratégicos e investimentos não estratégicos. Os estratégicos é tudo aquilo que você investe e vai trazer retorno. Como eu falei, vou investir mais no marketing, eu vou reformar meus quartos para melhorar minha diária, eu vou criar uma piscina para que proporcione condições para as pessoas ficarem mais tempo e aumentar o consumo na propriedade, para ser um diferencial, enfim.
Isso são investimentos estratégicos. O que são os investimentos não estratégicos? É tudo aquilo que você precisa para manter sua operação. Eu preciso ter investimentos com meus funcionários, porque sem eles eu também não consigo funcionar, não consigo atender. Eu preciso investir no meu sistema operacional para que me dê um controle, para que eu consiga enxergar números e traçar uma estratégia boa. Então, existem alguns custos que você não tem como cortar, mas você pode revisá-los. Então, o primeiro ponto é esse: revise todos os seus custos, todas as suas despesas. Aí, quando você cortar, você espera a pessoa que é responsável pelo aquele custo reclamar. Você, mas por quê? Mas me prove que esse custo é obrigado, que sem esse aqui a gente não consegue funcionar bem e atender as expectativas. Esse é o primeiro ponto. Então, dentro desses custos a gente tem jardinagem, café da manhã, né, fazer cotação com outros fornecedores, negociar contratos ativos. Tudo isso por quê? Enxugando o custo. Quanto mais eu enxugo o meu custo, mais aumentam as minhas margens, mais aumenta a minha margem de contribuição. Então, enxugar os custos. Segundo ponto, que pouquíssimos fazem, pouquíssimos, eu vou falar que são pouquíssimos mesmos. Fazer pesquisa de mercado. Faça pesquisa de mercado. O que é que eu quero dizer com isso? Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, você pesquisar seus concorrentes. Você entra lá, Felipe, como é que eu pesquiso? Existem alguns softwares de inteligência, mas como eu sei que a grande maioria do meu público que está aqui são anfitriões, são pousadas pequenas e médias, vocês são o público em massa que eu tenho aqui no perfil. Não são propriedades grandes, né? Redes e tal, não. O meu público principal são vocês mesmos, são os pequenos, é trazer informação para os pequenos. Então, faça a pesquisa do seu mercado. Como assim, Felipe? Eu mesmo entro aqui no site da Booking e coloco, eu geralmente entro no meu celular, tá? E aí eu entro lá, logado no Gênios, e eu coloco a minha cidade. Ó, a cidade que eu tô querendo pesquisar e tal, para ver como é que estão os concorrentes. Eu boto a cidade, boto o período, boto o dia de semana, logado no Gênios, pesquiso e coloco o filtro, né? Putz, meu hotel tem piscina, não tem café da manhã, mas tem ar-condicionado e tal. Pronto. Hotel com ar-condicionado e piscina no bairro que eu estou localizado, né? Ou nas proximidades, não só no bairro, por exemplo, eu posso estar nesse bairro, mas os próximos, os bairros que fazem sentido competir comigo. Claro, o cara que está a 30 km de distância de mim não é meu competidor. Não, os que estão próximos, num raio aqui de 4, 5 km no entorno, né? Faço uma pesquisa deles e vejo como é que estão os preços. Aí vejo, mudo a ocupação de duplo para triplo. Faço a mesma pesquisa no final de semana. Isso toda semana. Por quê? Porque teoricamente os preços devem flutuar. Então, imagina, às vezes eu estou com preço, às vezes eu paro de vender porque eu pesquisei o meu concorrente há 10 dias atrás e falei, fulaninho está com preço de R$250. Aí fulaninho agora já está trabalhando com uma tarifa de 170. Aí quando eu falo assim, ó, fulano tá com 170, oxe, fulano tava com 250, agora tá com 170. Tem que estar olhando, cara. Por quê? Porque a água bate na bunda para todo mundo. Então chega uma hora que o cara vai dizer assim, putz, essa tarifa que eu tô vendendo, eu vou ter que baixar. Porque se eu não baixar, minha ocupação não sobe. Se minha ocupação não sobe, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não pago conta. Eu tô tirando do bolso. Então, esse é um outro ponto importantíssimo. Então, além de você pesquisar semana e final de semana, faça essa pesquisa pelo celular, logado no Gênesis. E por que eu falo da Booking? Porque vocês sabem que a Booking é o maior portal de reservas online do mundo. A Booking é o terceiro maior marketplace do mundo. Ela só perde para a Amazon e para a Alibaba. Então, putz, se ali é o maior portal onde mais acontece reservas, se eu não quero gastar com nenhum software, nenhuma ferramenta de inteligência de mercado, eu vou buscar informação neles. Beleza? Outro ponto, sempre faça em relação a essas pesquisas, como eu falei, logado no Gênios e no celular. E aí para você entender como que eu vou chegar no preço ideal. Agora é a parte mais prática da live, tá? Agora é a parte mais prática. Beleza? Estão gostando? Coraçãozinho aqui, ó. Dão aquela força lá. E agora vamos chegar na parte mais prática da live, tá? Não, no primeiro momento não. A não ser que seja uma nota muito ruim, tá? Então, por exemplo, vamos supor... foi boa pergunta, hein, cara? Foi muito boa essa pergunta. Vamos supor, você está pesquisando lá e tem um cara que está com um preço próximo do seu. Tem os mesmos atributos, mas a nota do cara é 6 e a sua nota é 8,5. Não se compara não, porque quando a nota do cara é muito ruim, não tem como comparar, porque aí esse é sinal de que o cara presta um serviço muito ruim, ele não converte muito bem. Não se preocupa com isso. Se compara geralmente a nota com o preço e os itens, tá?
isso é um outro ponto para ser comparado. Mas, por exemplo, quem tem nota muito baixa não consegue vender a propriedade mais cara. Quem tem nota muito baixa não consegue. Geralmente quem vende as propriedades, quem vende mais caro, são as propriedades que têm notas maiores, beleza? Então vamos lá. Agora vamos para a parte ideal. Papel e caneta na mão e vamos começar agora. Como é que a gente vai ver essas contas? Como é que eu vou fazer? Eu vou falar como que faz para hotel e pousada e depois eu vou falar como faz para anfitrião. É a mesma conta, tá? Mas como eu falei, eu quero trazer uma linguagem simples e se você não sabe como fazer, se você tiver dúvida, não tenha vergonha. Vergonha é roubar, é matar, é se fazer de que sabe das coisas e não sabe, não tem vergonha. Eu não sei de tudo, eu tô aqui sempre aprendendo, até que eu sou um leitor voraz, né? Agora eu tô lendo um livro bem legal também, chamado Fora de Série, Outliers, já tô quase na metade, comecei ontem, já tô indo bem, um livro muito bom. Então assim, por quê? Porque eu quero sempre aprender, eu tenho sede de aprender. Então não tenha essa vergonha, pode perguntar, por mais ridículo que a sua pergunta seja, ninguém tem direito de debochar de você e eu respondo, tá? Pode perguntar. Vamos lá, pega todos os teus custos fixos, se você é um hotel, uma pousada, daqui a pouco eu falo anfitrião, pega todos os teus custos fixos. Que custos fixos são esses? Funcionário, IPTU, as manutenções, enfim, tudo que você tiver de custos fixos dentro da sua propriedade, tudo. Vai pegar também a média das despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? Café da manhã, água, luz. Eu vou fazer uma média, só para eu enxergar o norte. Não significa dizer que aquele número vai estar com uma precisão exata, não, mas pelo menos eu tenho que partir para o norte. Então, pega todas as tuas despesas fixas, os custos fixos que não mudam, e pega os variáveis e faz a média dele. Então, por exemplo, café da manhã, na baixa estação eu gasto 1.000, na alta estação eu gasto 2.000, então eu vou calcular meu café da manhã em torno de 1.600, vou jogar um pouquinho para cima, vou botar 1.500, vou botar 1.600, joga um pouquinho para cima. Pega a água também, mesma coisa. Pega a luz e faz a mesma coisa. Pegou os custos fixos, mais os variáveis, somou. É a despesa total. Despesa total, você vai dividir pela sua quantidade de quartos e você vai dividir por 30 dias. Pronto. Você acabou de enxergar quanto custa o seu quarto fechado. Beleza? Hotel e pousada. Para anfitriões, a conta é mais simples ainda. Você vai pegar quanto que você gasta no seu imóvel, né? Quanto que você gasta lá do condomínio, né? A média, como eu acabei de falar, da conta de água, da conta de luz, vai pegar todas essas médias, vai pegar suas despesas fixas e vai dividir por 30 dias. Por 30 dias. Pronto, você acabou de descobrir quanto custa o seu imóvel fechado por dia. Beleza? Tá claro para todo mundo isso? Isso aí é o básico. Isso aí é o básico, tá? Aí eu tenho que trazer o truque, né? Eu tenho que trazer um truque. Qual que é o truque? Vamos supor que eu sei que tem gente que está aqui, por exemplo, o Condado da Praia Flecheiras. Eu sei que é uma casa de praia, né? E aí eu sei que casa de praia não vai alugar todo dia. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma conta mais realista. Se você é uma casa de praia, ou se você é uma pousada que está no litoral, que só tem movimento de quinta a domingo, de sexta a domingo, enfim. Se você estiver em alguma dessas regiões, a conta que você vai fazer é a seguinte: as despesas totais, né, custo fixo mais custo variável, as despesas totais, dividido pelo número de quartos, dividido pelo número de dias que você trabalha. Pelo número de dias. Felipe, eu só trabalho 15 dias no mês, porque os outros 15 dias é fechado, porque ninguém vem de segunda a quarta, segunda a quinta não tem ninguém, então eu só trabalho aí basicamente 12, 15 dias. Então você vai dividir por 15 dias. O que você pode encontrar agora é que a conta vai ficar um pouco alta. Pode ser que a conta fique alta, pode ser que você não tenha margem. Então, eu vim trazer uma solução, porque às vezes o cara vai dizer, Felipe, mas não adianta eu dividir por 30, porque eu não vou vender todos os 30 dias, né? Não tem demanda para os 30 dias, eu vou ter que fazer essa conta em cima dos dias que eu trabalho. Faz sentido para vocês aí? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, você vai dividir esse preço pelos dias que você trabalha. Então, se eu pegasse aqui, cadê meu? Não sei se minha calculadora vai abrir rápido, porque meu computador, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Deu umas travadas violentas hoje, quase a manhã toda ele atualizando, ele não vai abrir tão rápido não. E o outro celular que eu estou aqui, eu estou usando, estou fazendo a transmissão pelo Facebook. Mas enfim, se você fazer isso, você vai pegar lá, despesa total dividido pelo número de quartos, dividido por 15 dias, por exemplo, por 10 dias, por 12 dias. Pode ser que dê muito alto, aí você tenta enxugar os custos. Se não der, aí só tem mais um caminho. Se você fizer tudo isso, assim, eu só trabalho 15 dias, pegando minhas despesas, dividindo em por 15 dias, e eu estou com um preço bem acima dos concorrentes. Só tem uma solução. Ou você tentar criar uma demanda, que no fundo, eu vou ser sincero com você, a gente não cria demanda, a gente aproveita a demanda que existe.
Ou você gerar mais valor para poder aumentar o ticket da sua propriedade. Você dá uma reformada, dá uma repaginada, mudar de categoria, mudar o posicionamento para tentar subir seus preços. Porque você vai chegar na conclusão que a conta não fecha, ou a conta está fechando porque você deve estar vendendo outras coisas ao entorno da hospedagem, como por exemplo, alimentos e bebidas, passeios, serviços, enfim, quarto romântico. Mas não sendo isso, provavelmente você deve estar empatando contas ou até mesmo perdendo, tá? Ficou claro para todo mundo isso? Eu anotei aqui um exemplo, tá? Só para vocês entenderem, minha calculadora aqui abriu. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Se você tivesse uma despesa agora, de 25 mil, tá? 25 mil. Vamos supor que você tem uma pousada, enfim, de 10 quartos. Vou fazer 10 quartos para ficar uma conta fácil de fazer. Vamos supor que a tua despesa por mês é 25 mil. Pega 25 mil, divide por 10 quartos, divide por 30 dias. Quanto vai ser o custo do quarto? O custo do quarto vai ficar em R$ 83,33. Esse é o custo do quarto. 25 mil dividido por 10, dividido por 30. Cheguei no custo do quarto. R$ 83,33. Felipe, eu não trabalho 30 dias, eu só trabalho 15. 25 mil dividido por 10, dividido por 15 dias. Então vai dar 166,66. Aí você vai dizer, putz, eu não conheço o teu perfil de propriedade, eu não sei quem é teu público-alvo, mas você vai ter que entender que se ficar muito alto, essa conta não vai dar certo para você. Você vai ter que buscar outras formas, como eu falei, trabalhando em serviços acessórios, né, buscando fazer um retrofit, enfim. Mas infelizmente não dá, vai ficar muito alto, você não vai vender, beleza? E um detalhe muito importante, deixa eu ver aqui uma dúvida, né? No meu caso não existe demanda mesmo, região de passagem de um dia de argentinos para dormir, é verdade, tenho 3 quartos no total, mas só 2 deles estão mobiliados e alugando. Faço a conta dividindo por 3, por 2 ou por 3? Por 2, se o terceiro não está funcionando, essa conta tem que ser dividida por quartos úteis, quartos que estão funcionando. Divide por 2, divide por 3 não, por 2. Então, um detalhe aqui também que tem que ser muito importante. Eu falei o quê? Que dentro das despesas, né, tem os custos fixos, os custos variáveis. O que é que tem que ter dentro dessa despesa também? Alguém sabe aí? Alguém chuta? Que está faltando, que eu não falei? Alguém chuta? Vamos, chutezinho, vamos dar um chutezinho aí, vamos interagir comigo. Senão daqui a pouco eu vou chamar alguém para entrar na live, para socializar comigo aqui. Vou chamar alguém. Ficou faltando, sabe o quê? O Prolabore. Vai trabalhar de graça? Nem relógio trabalha de graça? Olha aí, ó. Boa. Prolabore. Isso. Ficou faltando o Prolabore. Eu peguei os custos e tal, mas a gente tem que ter o Prolabore. Aí é um detalhe que aí onde a maioria erra, né? Não sei qual é o seu caso, né? Qual é a sua situação, né? Também, boa, portal do anfitrião aí, ó, também, ó, despesas comerciais. Isso, eu vou chegar lá nessa parte. Primeiro a gente tá vendo o custo, né? Então, as despesas tem que ter teu Prolabore. E você tem que ser justo. Você tem que ser justo consigo mesmo. Porque eu já atendi hotéis, pousadas, o cara tinha 8 quartos. Eu já atendi uma pousada que ela tinha 8 quartos só. E aí o cara estipulou um Prolabore de 15 mil, pô. Não dá, campeão, não dá. Com a diária que o cara tinha, uma diária de 200, 250, estipular um Prolabore de 15 mil, não dá, não tem condições nenhuma, é inviável. Então você tem que ser uma pessoa justa consigo mesmo, com o seu padrão de vida. Não adianta você estar estipulando um Prolabore grande, né? Se a sua propriedade não tem condições de pagar. É o mesmo que você tem uma fábrica pequena e dizer assim, uma fábrica, sei lá, você tem uma fábrica de cerveja artesanal. Mas eu quero competir com a Ambev, eu quero vender com o volume da Ambev. Não dá, campeão, não tem capacidade para isso. Não se engane, não se engane. Então, é importante isso, colocar o Prolabore. E aí, eu compartilhei com vocês no início, né, o case do hotel aqui, né, como eu falei para vocês, a diária dele estava muito alta. A gente adaptou a diária, né, fez algumas mudanças, obviamente que não só o preço, mas tudo aquilo que eu sempre falo para vocês, dos 9 pilares, a gente mexeu nas fotografias, por sinal fiz até fotografias novas, tá aqui no pendrive atrás de um celular aqui, porque eu tô com tanta transmissão que eu falei para vocês no YouTube, tá aqui atrás um pendrivezinho com as fotos novas, né, eu vou trocar as fotos, eu troco fotos às vezes semanalmente, tá, para ver se melhora a conversão, bota essa foto aqui primeiro, não troca, bota essa, né, só um detalhezinho aí, extra da live.
Então, aqui no hotel, a gente teve exatamente essa mudança, né, de R$ 198, R$ 196 a diária, cair para 120, R$ 100, né, e conseguir ter um resultado extraordinário. Né? A ocupação aqui passou dos 90% em janeiro, enquanto a cidade, a BH, divulgou um resultado com 60% de ocupação. Cara, eu estava aqui, não acredito, deu tudo certo. Amém, que a gente sempre sabe, mas é aquilo que a gente fala, a gente testa tudo no campo de batalha, né? Então a gente está sempre ali, pô, e quando o negócio dá certo, você é um artilheiro comemorando um gol, cara, deu certo, amém, né? Esse é um ponto. Outro ponto também que eu me lembro, eu atendi um anfitrião lá na Vila Madalena, né? Por sinal, tem até uma live dele gravada no Instagram aqui da Valume. Ele tinha uma precificação boa, só que ele precisava era trabalhar às vezes a fotografia. Então às vezes o preço do cara às vezes está certo, mas o que está errado é outros pontos, né? Eu sei que na live hoje o tema principal foi em relação à precificação, mas para você entender que mesmo com o preço certo e outros pontos errados, né, você não vende. Você não vende. A fotografia estiver errada, as avaliações estiverem ruins, você não vende. Mas aí quando você acerta, né, esses pontos e erra na precificação, você também não vende. Então é importante que você conecte os dois. E aí eu trouxe a precificação por quê? Porque é o maior erro, é o que a maioria erra, é o que a maioria, a dúvida da grande maioria, tá? A dúvida da grande maioria é como precificar. Outro ponto aqui também, né, que eu trouxe em relação a um outro hotel que eu atendia em Petrolina. Era um hotel de 36 quartos. E eu me lembro que ela não vendia. Sabe por que ela não vendia? Por questão de preço, por questão de posicionamento. Porque na região tinha os hotéis de rede, né? Tinha aqueles hotéis Nobile, Ibis, né? Os hotéis das grandes redes estavam lá. Embaixo tinha os hotéis mais simples, 2 estrelas, né? 3 estrelas, os hotéis mais simples. E essa hoteleira que ela me contratou, ela estava se posicionando muito próximo dos de rede, porque ela tinha um hotel legal, não chegava a ser um ponto de rede, não chegava a ser um hotel com as vantagens e os benefícios de um hotel de rede, mas ela vendia bem, e poderia vender mais, mas a precificação dela estava muito próxima dos grandes. E o que a gente fez? Coloca ela no meio. Eu disse assim, você não pode ser mais barato do que esses caras, tem que estar acima desses caras aqui, né? Vamos botar um ranking assim. Eu disse assim, você nem pode estar aqui embaixo, você nem pode estar aqui porque você vai desvalorizar, vai chegar um público, vai começar a chegar, sei lá, cigano, fariseu, gente que rouba lençol, vai chegar gente de um público diferente que você não vai querer. Mas você também não pode ter o preço muito em cima aqui, porque essa sua região tem pessoas muito ricas, tem muitos fazendeiros aqui na região, né, que tem muitas empresas aqui, né, em torno do Vale do São Francisco, e esses caras, esses grandes executivos, eles vão para as redes. Mas também tem aquele gerente, tem aqueles representantes comerciais, que ele vai ficar em você. Então, quando ela se posicionou aqui no meio, estourou o cano d'água, era reserva para tudo que era lado, porque acertou a precificação. Né? Claro, a gente também melhorou a fotografia, que eu acho também é muito importante, que eu posso trazer esses temas numa próxima live, que o foco hoje era a precificação. Beleza? Vamos lá, algumas perguntas que eu anotei aqui, tá? Que as pessoas sempre fazem para a gente encerrar a live, estamos nos minutos finais aí da live. Eu agradeço a todo mundo, tá? Eu quero fazer live às 10 horas da manhã, né? Eu comecei a live hoje, eu fiquei até triste, tá? Tinha 1 ou 2 pessoas. Cheguei cedo, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho aqui não. Eu tava triste, só tem 1, 2, 4, 5, eu fui aumentando, aí aumentou. Pronto, tô falando com vocês de coração, hein? Eu conheço cada um que tá aqui nessa live, eu sei quem me acompanha, quem me acompanha. Se vocês não aparecerem amanhã, cortou relação. Não tem que conversar mole não, cortou relação. Tô esperando vocês amanhã, viu? Então vamos lá para a parte final da live. Vamos para a parte final. Primeiro ponto. Recentemente, eu não gosto de dar nomes, tá? Eu não falo nomes, eu gostaria até de dizer nomes para dizer assim, cara, é um caso concreto, né? Porque eu posso estar falando qualquer coisa, mas assim, como é que eu sei que isso existe? É porque eu não posso dar nomes. Mas recentemente eu atendi um hoteleiro, um hotelzinho, 44 quartos, né? Tinha cozinha dentro dos quartos, tinha várias coisas, etc. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Casa top, apartamento top, tudo organizadinho, tinha piscininha. Qual era a desvantagem desse cara? Esse cara estava lá atrás. Ele tá nas ruas lá atrás, tá? Lá atrás. E eu dizia assim, cara, esse preço que tu tem hotéis que estão próximo da praia, que estão vendendo mais barato que você. Sabe qual foi a resposta que essa pessoa me disse? Assim, olha, antigamente, veja a resposta. Antigamente, eu comparava o preço dos concorrentes e eu vendia minhas tarifas lá embaixo.
lá embaixo, para não perder para a concorrência. De uns tempos para cá, eu resolvi mudar. Eu parei de olhar para os concorrentes, só olho para os meus custos e vendo do preço que eu acho justo. Cara, eu fiquei parado assim olhando. Eu falei, não tô acreditando que esse cara tá me falando isso. E o pior que é um cara que tem um esclarecimento, tem um conhecimento, eu esperava mais do cara. O cara me falou isso, eu fiquei assim parado olhando. Eu faço, tudo bem, eu concordo. A gente tem que conhecer nossos números, que é o que ele dominava bem, custos, né? Ele era muito bom de matemática, ele dominava muito bem os custos dele. Ele dominava muito bem, né, a parte de gestão de pessoas, apesar que tinha um custo inchado, né? Eu achava que ele tinha um custo inchado porque ele tinha muitos funcionários, né? Praticamente ele tem menos quartos que eu aqui, mas ele tinha 14 funcionários, aqui eu tenho 8, aqui são 52 quartos, eu tenho 8 funcionários, ele tinha 44 com 14, tudo bem, ele tinha café da manhã, e eu fazia assim, cara, tira a operação do café, pô, porque tu vai enxugar nas despesas do café. E vai enxugar aí pelo menos uns 3 ou 4 funcionários do café. Porque é o cara que cozinha, é o cara que limpa, é o cara que serve, é o cara que tira a mesa. Era muita gente na operação. Assim, cara, isso não está agregando muito no teu ticket. Tu está vendendo uma diária, às vezes 20, 30 reais mais cara que a minha. Que se tu botar para ver, eu não tenho café, tu tem café. Essa diferença que tu está vendendo a mais do que eu, tá indo pro teu café, pô. E tu está tendo muito mais trabalho de dor de cabeça. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta você fazer só enxergar seus custos sem olhar para os concorrentes. Tem que olhar para os concorrentes, sim. Tem que olhar. Beleza? Não que eu só olho para eles. Não. Mas eu vejo meus custos e eu olho para os meus concorrentes. Segundo ponto. Existe uma coisa, né, que as pessoas falam muito o seguinte, assim, eu devo cobrar mais barato que a minha concorrência? Eu devo cobrar mais barato que os caras que competem comigo direto? Aí eu vou te devolver essa pergunta. O teu diferencial é preço? Se você me responder sim, você vai ter que vender mais barato que seus concorrentes. Você vai ter que enxugar cada vez mais seus custos, apertar mais para vender cada dia mais barato e que ainda assim traga margem de contribuição. Se o seu diferencial for preço, sim, você vai ter que baixar e ficar mais barato que seus concorrentes. Se o seu diferencial não for preço, não precisa, desde que você explore os seus pontos fortes nas suas fotografias, para que a sua precificação, para que o hóspede quando bate o olho na fotografia diz assim, putz, eu vou pagar 200 reais, 300 reais, 400 reais pelaquela diária, mas vale a pena, aquilo ali vale a pena, é importante isso, tá? Terceira pergunta, devo buscar obter uma taxa de ocupação 100%? E aí eu vou responder, né, a essa pergunta com a seguinte frase, né? Eu escutei isso quando eu entrei na Booking, tinha um account manager lá na Booking, um gerente de contas, que a gente competia muito, né? Eu sou um cara, confesso para vocês que eu sou um cara muito competitivo, principalmente comercialmente. Se eu entrar numa equipe de venda, eu tenho que vender mais do que todo mundo, não vai vender mais do que eu não. Se vender mais do que eu vou trabalhar de madrugada, eu vou trabalhar sábado, eu vou trabalhar domingo, eu vou vender mais do que todo mundo. E eu competia muito com esse cara, né? E aí ele falou uma frase que virou uma chacota, mas eu achei bem legal, né? Que compartilhar aqui, que era o seguinte, diz assim, a pessoa perguntou, devo ter obter uma taxa de ocupação de 100%? Eu falei assim, cara, tu mira na lua, que se tu acertar na estrela, já tá bom. Por quê? 100% de ocupação, nos tempos atuais, é impossível, a não ser que você tenha um produto muito diferenciado, numa localização, você tá aí, eu tô na beira de um barranco, de um vale, e eu tenho uma experiência tal que ninguém tem, aí pô, eu fico calado, mas mesmo assim é muito difícil 100%, mesmo os hotéis boutiques, os mais luxuosos, não tem 100% de ocupação, tá? Então, mira sempre em buscar 100 não, mira em buscar 150% de ocupação, para tu pelo menos conseguir 60, 70, joga no máximo que você pode, joga no mais forte, né? E uma coisa muito importante, o tempo que a gente está vivendo hoje é o tempo correto de timing, né? Eu falei para vocês que eu estou lendo esse livro aqui, ó, chama Fora de Série, Outliers, né? Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outros não. Esse livro é muito legal, tá? Como eu falei para vocês, eu estou na metade dele ainda, mas eu estava lendo ele aqui, meu computador estava reiniciando, eu passei, acho que quase umas 2 horas lendo ele aqui, né? Passei já na metade, acho que até sexta-feira eu acabo. E aí, ele fala alguma coisa, o sucesso, né? O sucesso do hoteleiro é vender, porque se você não vender, você não vai ter uma operação, o seu sucesso é vender. E sucesso, ele é muito ligado a timing. O que é timing? É o tempo. Existem várias pessoas muito boas, muito preparadas, né? Com muito conhecimento, que não prosperam. Por quê? Porque o timing nasceu errado. Vou dar um exemplo para vocês.
Tem um conterrâneo meu, não sei se vocês conhecem, chamado Murilo Gun. Ele era comediante de stand-up comedy, já participou várias vezes, né, de programas, né, acho que a Praça é Nossa, no SBT, não sei o que, fazia stand-up, e ele tem um curso de criatividade, né, agora ele está na área mais de astrologia e tal, mas ele é um cara, extremamente inteligente, extremamente fora da curva, ele é muito bom. E aí, eu me lembro que na época dos anos 2000, a gente está falando dos anos 2000, ele criou um site chamado Peça Comida, www.peçacomida.com.br. Era basicamente o iFood de hoje. Cara, que ideia sensacional. O problema é, a ideia foi concebida no tempo errado, no time errado. E o que é que eu quero dizer com isso na realidade atual? A gente está vivendo uma situação muito difícil, muito difícil. Muitas vezes eu confesso para vocês, né, eu sinto esse sentimento, às vezes você fica com vontade de desistir, às vezes você tem vontade de você fraqueja, você baixa a cabeça, você tem vontade de chorar, aí você faz, puta merda, e agora? Pô, botei tanta energia aqui, botei tanto esforço na minha propriedade, eu já me esforço tanto, o meu ganha-pão vem daqui, e você se acovarda às vezes na situação. E o que é que eu quero dizer com isso? Que o time agora é de fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem. E como que é isso? Tenta vender em antecipação. Se você hoje está no lockdown, se você hoje está numa situação difícil, se a sua cidade está sem demanda, tenta vender para datas futuras. Joga uma tarifa não reembolsável para datas futuras. Porque se o hóspede compra hoje, depois de 7 dias você já pode cobrar. Então assim, eu tenho uma tarifa normal de 200, o meu custo do quarto é R$100. Eu vou vender minha tarifa por 150, por 160, eu vou dar um desconto aí de 20%, 30%, mas vou vender a minha tarifa e vou cobrar logo depois dos 7 dias da compra, para me dar um fôlego. Então, o timing de vender hoje a oportunidade hoje que eu enxergo na hotelaria é você vender em antecipação. É você ter preço bom para vender com antecipação. Então, por isso que é importante saber precificar, conhecer o custo do quarto para você poder jogar o preço mais barato lá na frente para que você consiga vender hoje e ter fôlego, né? Porque eu não sei qual é a sua situação, cada região está de um jeito, né? Aqui em Natal está tudo aberto, está funcionando. Em Recife, quinta-feira, está de lockdown, né? A partir de quinta-feira está de lockdown Recife. São Paulo está do mesmo jeito, está com várias restrições. Então assim, o que é que eu posso fazer hoje? Sentar e chorar ou buscar alternativas e tentar vender em antecipação, né? E fazer outras estratégias para que eu consiga trazer essa reserva antes, beleza? Próxima pergunta, já vamos aqui, 65 minutos de live, vamos encerrar já. Como saber se meu preço está caro? Né? A pergunta sempre é essa. Como é que eu sei se meu preço está caro ou não? Primeiro, conhecendo os custos, foi o que eu falei. Segundo ponto, em relação a você pesquisar os concorrentes. Você pesquisou os concorrentes? Você fez aquilo que eu falei no meio da live? Pesquisou dia de semana, final de semana, 2 pessoas, 3 pessoas, com criança, sem criança. Você fez o dever de casa? Então, fez. Pesquisei meus concorrentes, estou de boa. Segundo ponto, que eu conversei com vocês também. Tem demanda na cidade? Felipe, como é que eu sei se tem demanda ou não tem? Começa a olhar, pega o carro e dá uma volta na cidade, vê como é que estão os restaurantes, vê como é que estão os pontos turísticos, vê como é que está o estacionamento dos hotéis. Passa, anda, começa a dar uma volta. Na cidade você já sabe se tem gente, se não tem. É dessa forma, Felipe, mas, inteligência de mercado existe software, mas se você não quiser gastar, faz no jeito mais raiz mesmo, isso que eu estou falando. Dá uma volta, às vezes eu saio daqui do hotel, quando eu saio daqui do hotel, eu vou passando na frente dos hotéis aqui, eu vou olhando o estacionamento de um, o estacionamento de outro, e vou olhando, e vou pesquisando, vou olhando, vou dando a volta observando, para saber como é que está, né? Outro ponto, né, que eu sempre falo, né? Se meu preço está caro, você está vendendo? É a pergunta mais importante, eu acho. Está vendendo? Por quê? A gente sempre fala que preço bom é preço que vende, mas não interprete preço bom como preço que vende, como preço barato. Não estou falando de preço barato. Preço bom é preço que vende porque é o preço justo. Preço justo, porque se você não está vendendo, os hóspedes não estão enxergando valor no seu meio de hospedagem, que aí poderia ser conversa para outra live, para você trabalhar ferramentas de evolução constante, você trabalhar NPS, você conhecer mais a fundo seu público-alvo, você construir o produto com ele, mas isso aí era assunto para outra live. Se eu for entrar aqui, pode botar aí mais 2 horas eu falando sem parar, e aí não tem voz que aguente. Então, preste atenção nisso, preço bom é preço que vende, não é preço que você acha que é bom, preço bom é preço que vende, beleza? Outro ponto aqui, deixa eu ver aqui outra pergunta. Como e qual deve ser a fonte para pesquisar preço dos concorrentes? Foi o que eu disse para vocês.
eu utilizo, né? Se você não tem as ferramentas, se você não quer contratar um software, se você não quer contratar um sistema, está com orçamento apertado, faz a pesquisa pela página da Booking. Entra na Booking, faz a pesquisa pelo celular, de preferência logado no Genius, né? Faça no Genius, pelo celular e pesquise. Depois entra no TripAdvisor, vai pelo TripAdvisor e pesquisa no TripAdvisor, Trivago, olha lá essas ferramentas assim, e eles que vão te mostrar lá exatamente os preços, como é que estão os competidores, aí você dá uma estudadinha, para aí pelo menos aí 2 horinhas por semana, 1 horinha na segunda, 1 horinha na quinta, e vai pesquisando, pelo menos, para não estar no escuro, né? Não estar trabalhando no achismo, ai, fulaninho trabalhava com 200, mas fulaninho trabalhava com R$200 há 10 anos atrás, tá? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta, tá? Só um minutinho. E vamos para a última pergunta. Promoção é algo que atrapalha a imagem da minha propriedade? Tem muita gente, né, que acha ruim, que reclama. Vai, você só vende com promoção. E daí que eu só vendo com promoção? Se promoção for parte da minha estratégia, o que é que tem? Qual o problema? Promoção é só uma palavra, mas cada um interpreta a promoção de acordo com o seu ponto de vista. Não é que o nome é promoção e é promoção, eu estou me desvalorizando. Para pensar. Não, para pensar. Preste atenção. A promoção, isso aí já é um outro assunto também, já dava assunto para uma outra live. Opa, obrigado, Nara, obrigado. Preste atenção. A promoção, ela é promoção para os caras que não sabem fazer. Para quem fica falando, eu vendo barato, eu só vendo com promoção. Não, para, vou desconstruir isso na tua cabeça. O principal intuito de uma promoção é fazer a diversificação tarifária. Sem promoção, como é que tu vai diversificar? Se tu for pegar uma linha tarifária, sabe o que é que tu vai fazer? Tu vai criar uma linha tarifária, tarifa padrão. A segunda linha, tu vai criar uma tarifa não reembolsável. E a terceira linha, tu vai criar uma tarifa de compra antecipada. Esse é o padrão que os channel managers utilizam. Esse é o padrão. E para diversificar, para eu criar uma tarifa de longas estadias, tarifa de última hora, tarifa de celular, tarifa de hospitalizado, tarifa de compra secreta, tarifa corujão. Como é que eu vou fazer esse setup com linha tarifária? Não faz setup com essa linha tarifária. Tem que ser promoção. Então escuta a promoção, não olha a promoção assim, não associa promoção com preço barato. Associa promoção com o nome mais bonito, com ação, com estratégia, com venda. Tira esse negócio da tua cabeça que as pessoas ficam falando assim, promoção é vender barato. Não é, promoção é estratégia. Se tu fazer uma promoção correta, se tu pega a tua tarifa padrão e faz a derivação correta nas promoções, tu tá criando diversificação tarifária. Tu tá fazendo uma flutuação de forma automática. Não é a mais eficiente, mas não deixa de ser uma flutuação. Não deixa de ser uma flutuação tarifária. Por quê? Porque aqui no hotel mesmo, se você vai comprar em cima da hora, eu já dou um desconto para o quarto dormir vazio. Se você comprar antecipado, tem um desconto bom. Se você fica muito tempo, tem um desconto bom, né? Se você compra pelo celular, tem desconto. Enfim, mas está tudo dentro da minha estratégia. Por quê? Por que está dentro da minha estratégia? Porque eu conheço o custo do meu quarto vazio. É simples assim. Quando você conhece o custo do quarto vazio, não faz medo. O que causa medo dos hoteleiros, que eu percebo, começa assim, mas vai botar promoção tal, aí vai juntar descontos. Eu não vou nem repetir, que eu já repeti isso 10 vezes. Primeiro que desconto não se soma. Desconto não se soma. Você não vai pegar 10% do Genius com 10% do celular, com mais 10% de compra antecipada. 30%. Não, primeiro que desconto não se soma, é o primeiro ponto. Segundo, não se individualiza a tarifa. Por quê? Vai entrar tarifa barata e vai entrar tarifa cara. Você vai ter que fazer tudo isso depois, pelo um termo muito lindo, que até acho que foi o anfitriões, portal do anfitrião que falou comigo aqui agora. Eu vi aqui, cadê ela, meu Deus? Portal anfitrião, que ela falou, fala do RevPAR. Isso é um assunto muito mais complexo que eu não queria entrar aqui. Mas para você entender que você vai saber se você vai estar ganhando dinheiro ou não, é através da receita por quarto disponível. É o RevPAR. Isso é para hoteleiro e hotel. Para dono de apartamento, dono de casa temporária, você vai saber se você está ganhando dinheiro, porque sua conta é mais simples. É tipo as suas despesas menos o que você ganhou, é mais simples, você não tem tanto aqueles atributos, tantas coisas para fazer em relação a isso, mas basicamente é isso, então não se atrele a achar que promoção é ruim, não, promoção é ruim
se você não souber fazer. Se você fizer ela mal feita, a promoção é ruim, mas se você fizer ela bem feita, ela vai te ajudar a vender. Depois eu abro os números aqui para vocês, eu mostro um pouquinho dos números dos hotéis, os quebrados, senão a live vai ficar muito longa. Beleza? Ficou claro para todo mundo aí? Eu gostei, eu vi aqui, eu vou até responder umas perguntas aqui que eu vi, que o Luciano botou aqui da Pousada Colina Verde, Garopaba. Será que não seria melhor à noite, né, faz uma enquete? Eu preciso ser sincero para vocês. À noite para mim, né, fazer live para mim à noite, para mim em termos de público é o melhor horário. É o melhor horário. Tanto é que quando eu abri a live às 10 horas eu falei para você, eu fiquei triste, eu disse, pô, eu vou chamar vocês cada um, vou pegar o nome de vocês cada um aqui, quando eu entrar no ao vivo eu vou disparar para cada um de vocês, cadê tu, vem-te embora que eu já tô ao vivo, entra aí. Então assim, fazer à noite é ruim, porque vocês sabem, eu tenho uma filha pequena, né? Então a babá vai embora às 17, minha esposa também trabalha, pode ser que tenha uma ligação, tenha reunião, e vocês sabem que a gente não se ajuda, como diz minha mulher, nós somos sócios, então 50% da função com a minha filha é minha, 50% é ela, então não há ajuda em si uma sociedade, então à noite para mim, ó, é ruim. Eu sou um cara que produz melhor de dia, eu adoro amanhã, então por mim essa live podia ser até 7 horas da manhã, eu até preferia, só que eu só acho que de 7 horas da manhã poucas pessoas vão estar acordadas, então eu vou começar a fazer essa live porque é algo que eu consiga, é como eu falei para vocês, o mais importante, né, de tudo que a gente faz na vida, esse livro também fala muito sobre isso, tá? Sobre as 10.000 horas, é o que a gente repete com frequência, então para eu conseguir ter constância, o melhor horário para mim tem que ser às 10, porque eu consigo ter constância, porque de manhã eu acordo, faço meu ritual, tomo meu chá, dou minha nadada, agora não que eu tô com otite, né? Eu tô até surdo, tô falando com vocês aqui, mas eu tô surdo, tô com um tampão aqui nos ouvidos, eu tô com inflamação nos ouvidos, tô tomando antibiótico e não tô escutando direito. Mas depois que eu faço todo o meu ritual, eu me sinto preparado para vir aqui dar uma aula, para compartilhar conteúdo, meu astral muda. Se você me ver fazendo live à noite, eu sou mais sonolento. Tá? Eu não que eu não seria sonolento, mas eu tô mais para baixo, beleza? Então eu queria que vocês entendessem, vou fazer nesse horário, né, sempre às 10, né, e quem puder comparecer, pô, agradeço demais, compareça, porque vai ser uma honra aí poder tirar a dúvida de você aqui ao vivo, né, vocês estão me perguntando, tira a dúvida. Para quem não usa a ferramenta Ecomarine à parte, para quem não usa a ferramenta Channel Manager, no meu caso, prefiro ficar só com o Airbnb, tá ótimo, se você só tem 2, 3 quartos, não tem para que ter um Channel Manager. O que você poderia contratar, que a maioria dos anfitriões contratam, é a Stays, né? A Stays é a líder do mercado, é a que as pessoas mais contratam, né, os anfitriões. Por quê? Porque dentro de um mesmo pacote, de uma mesma mensalidade, você consegue incluir várias propriedades dentro. Quando você trabalha com outros channel manager, cada ID, né, cada propriedade sua é uma mensalidade. Então a Stays é muito bom para anfitriões. Mas ela também cobra por reserva, se não me engano, acho que é 2% por reserva, 3%. É um valor assim que eles cobram. Angra Casa de Maria, consigo diversificar tarifas na Booking, tipo com café e sem café? Óbvio, claro que consegue, basta você criar uma linha tarifária, tarifa e disponibilidade, incluir plano de tarifa, e você vai lá, cria uma tarifa personalizável e tira o café da manhã, e pode deixar ela simultaneamente. Só lembre-se que quando você for fazer suas promoções, para você saber se vai derivar da tarifa padrão ou se vai derivar da tarifa sem café, beleza? Acorda às 5h30, tamo junto. Clube dos 5 AM, né? Amanhã tem live também, estarei sempre aqui, ó, Condado, obrigado também. Sim, amanhã tem live também de novo. Eu vou aqui, vou escrever a live, quando desligar aqui com vocês, vou começar a escrever a live de amanhã, para vocês verem aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês, tem ai, derrubei um outro aqui, deixa eu desligar o do YouTube, tá aqui, ó, tem todo um roteirinho, cadê? Como é que eu viro aqui, ó, tem todo um roteirinho aqui, ó, tá vendo, ó, tem todo um roteirinho aqui, deixa eu pregar aqui de novo, tem todo um roteirinho para que eu não faça live, né, para que os assuntos sejam conectados e faça sentido para todo mundo, né? Chegar aqui, já não, eu gosto de fazer uma live preparada, entendeu? Eu gosto de fazer uma live e dar trabalho, vou ser sincero com vocês que dá trabalho, pensar, né, como que eu vou falar, eu estou buscando, né, para que fique claro para todo mundo, tá? Para que fique de boa para todo mundo, que o linguajar fique mais acessível, né, para todos, né, para evitar, né, tá falando termos em inglês, né? Eu vou falar de janela de reserva, book window, diária média, ADR,
revenue management. Não, vamos ser uma linguagem simplificada. Eu quero que todos estejam na mesma página. Então, eu estou tentando falar com vocês aqui, né? Eu quero exatamente trabalhar isso com vocês, né? Que o linguajar que eu falo aqui, ele se aplica tanto para um hotel, para uma pousada, como ele também vai se aplicar para um anfitrião. Tá? Então eu falo na hora, mexe aqui, o anfitrião faz assim, o hoteleiro faz assim, porque no fundo eu falo sobre vendas, independente se seja para hoteleiros, pousadas ou seja para anfitriões, o que eu falo é sobre vendas. Então isso aí se implementa e você só adapta com as suas características, que aí com o passar do tempo, com as lives, vocês vão entendendo. Beleza? Felipe, tá difícil a regulação, mas minhas ideias assustam. Como gestor de uma propriedade, né? Cara, trabalha muito na linha do marketing digital. Eu vejo que tem muita propriedade que precisa nessa linha, na área de gestor. Como você falou gestor, me veio gestor de tráfego, anúncios pagos, Google. Tem muita gente que não sabe fazer e é um serviço bom, só que ele não escala, né? A tua operação aumenta também, você aumenta pelo número de pessoas, tá bom? Então, pessoal, 78 minutos foi a nossa primeira live. Não acho que todas as lives vão ser tão longas assim. Eu penso em fazer umas lives um pouco mais curtas, tá? Como essa foi a primeira, a gente vai testando, vai conversando, né? Eu achei que ia ter pouquíssimas pessoas, a live ia ser menor. Quando eu vejo a live deu um picos aí de 20 pessoas, pô, muito feliz, muito obrigado, tá? E amanhã a gente se vê no nosso próximo tema, tá? Amanhã às 10 horas tem live de novo, não esqueçam, definam lembretes aí na agendinha de vocês e amanhã nos falamos, tá bom? Obrigado pela presença de todos e tenham um bom dia.